A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte, e hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos estudar sobre um tema muito especial: não se deixe seduzir, analisando o livro de Provérbios. E eu acredito que Deus em Cristo tem uma palavra toda especial para você. Lembrando também que a gente está comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos? Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus em nome de Jesus? Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos juvenis, onde nós vamos estudar sobre o tema não se deixe seduzir. É claro que vamos avançar na nossa jornada pelo livro de Provérbios. E eu acredito, querido professor da Escola Bíblica Dominical, que Deus vai te dar uma orientação tremenda, maravilhosa, para que você possa ser um instrumento de Deus na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também, deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, aproveita também, deixa aí o seu comentário. Eu quero agradecer você que faz questão de colocar aí o seu comentário. Muito obrigado, pessoal, pelo seu carinho, tá? Pelo seu incentivo, isso ajuda a gente ainda mais compartilhar a palavra de Deus. Muito obrigado, que Deus em Cristo possa capacitar vocês poderosamente. Eu quero agradecer cada um de vocês. Aproveita e coloca aí de onde você está assistindo esse vídeo. Vou ficar muito feliz em saber disso. Gente, eu quero incentivar você a ser um instrumento de Deus na Escola Bíblica Dominical da sua igreja. Lembrando também que nós estamos estudando nesse trimestre sobre um tema primordial: bons conselhos. Estamos compreendendo à luz do livro de Provérbios. E é claro que estamos analisando orientações, conselhos, para que possamos apresentar isso em sala de aula e aplicar esses conselhos na vida dos nossos alunos. E você será um grande instrumento de Deus para a glória de Cristo nesse trimestre, em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar você algumas dicas primordiais antes da sua ministração. É muito importante você ter em mente o texto bíblico da sua lição. Querido professor, você tem que ter o texto bíblico da sua lição em mente. Por quê? Porque você é servo da palavra. A palavra de Deus é o instrumento que você vai utilizar na Escola Bíblica Dominical aí da sua igreja. Não deixe de utilizar a palavra em nome do Senhor Jesus. Lembre-se também que a classe dos juvenis ela tem um diferencial. Primeiro, ela possui aí 3 objetivos específicos. Você precisa ter em mente quais são os 3 objetivos específicos, até mesmo para você não fugir do assunto, não fugir do tema da sua lição. Lembre-se que a sua lição ela tem 3 pontos. E uma dica que eu quero te passar: inicialmente apresente para os seus alunos o tema da lição, não se deixe seduzir, e na sequência, apresente ponto a ponto. Nós vamos estudar sobre esse ponto, sobre esse ponto, sobre esse ponto. São 3. Seus alunos vão ficar esperando ponto a ponto a ser ministrado, tá? Não se esqueça disso. Quero lembrar você também que a lição do juvenis ela tem um diferencial. E qual é o diferencial? Ela utiliza muitas dinâmicas. Por exemplo, tem uma orientação sobre a aula vai começar, que vai te ajudar a iniciar bem a sua ministração em sala de aula. E no final de cada ponto, você vai encontrar a ação do tópico 1, por exemplo. Ela tem uma dinâmica, tem uma orientação para você utilizar. A ação do tópico 2, a ação do tópico 3. Isso são recursos pedagógicos que você pode utilizar em sala de aula para poder dinamizar sua ministração, até porque a classe dos juvenis é bem dinâmica e é importante você ter isso em mente. Hoje nós chegamos na lição de número 5, estaremos estudando sobre o tema não se deixe seduzir, à luz da palavra de Deus. E eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. Nessa lição nós vamos estar estudando o capítulo 7 do livro de Provérbios. E é claro que a análise desse capítulo se torna necessária, até mesmo para que você possa ministrar bem a sua aula para a glória de Deus. Um versículo é importante destacar. Até mesmo você pode pedir um dos seus alunos para poder fazer essa leitura. Capítulo 7, versículo 21.
Leia esse texto com seus alunos em sala de aula, isso vai te ajudar muito na sua ministração. Vai ser um recurso para você iniciar bem a sua orientação na escola bíblica dominical. E na aula de hoje vamos analisar sobre a importância de termos a palavra de Deus como luz para o nosso caminho, não nos deixando seduzir por coisas dessa vida. É claro que vamos observar isso à luz da palavra, capítulo 7 de Provérbios, que tem grandes ensinamentos, possui grandes orientações, possui grandes conselhos para os nossos jovens alunos. E é importantíssimo ter isso em mente, tá? Observar a palavra, observar as escrituras e tentar aplicar isso para que faça sentido na vida dos nossos alunos. Hoje em dia nós vivemos em situações difíceis. Por exemplo, os nossos jovens, os nossos alunos estão sendo cada dia mais seduzidos no contexto da escola, seduzidos no contexto das suas relações de amizades, seduzidos pela pornografia, seduzidos pelas drogas, seduzidos pelo mau caminho. E é interessante a gente trabalhar isso, abordar isso em sala de aula, apresentar o que a palavra de Deus nos ensina. Nos ensina a seguir por outro caminho, o caminho de Cristo, o caminho da verdade, o caminho da porta estreita. Capítulo 7 de Provérbios vai trazer grandes conselhos para serem ministrados em sala de aula. Ah, como eu espero que Deus em Cristo te use à luz da palavra, cheio do Espírito Santo, para que você possa ser um instrumento de Cristo em nome do Senhor Jesus. E o primeiro ponto da nossa lição é um ponto único, não possui subtópicos. Nós vamos entender o propósito do capítulo 7 de Provérbios. Nós vamos entender a narrativa desse texto, como esse texto é importante. E é muito interessante você utilizar a palavra com os seus alunos, apresentar as escrituras em sala de aula, de uma forma que eles possam analisar com você a palavra de Deus. O capítulo 7 de Provérbios já apresenta para a gente uma série de ensinamentos de um bom relacionamento com a moral, com a ética, como nós devemos nos comportar diariamente. É claro que é um texto antigo, mas que tem grandes lições para os dias de hoje. Tem grandes lições para os nossos alunos. Tem grandes lições para mim e para você, como professores da Escola Bíblica Dominical. E essas imagens apresentadas aí no capítulo 7 são imagens que trazem para a gente reflexões que são importantíssimas para o nosso crescimento cristão. Vamos analisar uma a uma e tentar explicar para você que você possa passar para os seus alunos em sala de aula. E essas imagens se encontram no versículo 6 do capítulo 7, versículo 7 e versículo 10. A primeira imagem que aparece no capítulo 7 é de uma pessoa sábia observando pela janela. A segunda imagem é de um jovem que acaba sendo insensato, agindo sem sabedoria. E a terceira imagem é de uma mulher sedutora, vestida para seduzir alguém. Diante disso, nós vamos retirar lições de uma forma que a gente possa explicar a palavra de Deus para os nossos alunos, analisando isso também hermeneuticamente, de uma forma bíblica, de uma forma coerente, para que possamos retirar conselhos sábios à luz da palavra de Deus. E já que o texto apresenta 3 pessoas, nós precisamos observar essa figura de linguagem. A figura de linguagem de cada personagem. Da pessoa sábia observando pela janela, do jovem e da mulher. Vamos observar primeiro sobre o sábio. A primeira figura que aparece aqui é a do sábio. O sábio, de acordo com a Bíblia, com o próprio texto, está na janela, analisando o seu cotidiano, analisando aquilo que ele vivia. E é claro que o texto bíblico faz questão de dizer que ele observa um grupo de jovens e dentro desse grupo de jovens, um jovem que agia sem juízo, sendo insensato, agindo sem sabedoria. O segundo é o jovem sem juízo. Você observa bem que esse jovem está sendo influenciado pelas suas amizades, pelos seus amigos, a ser conduzido para agir levianamente. Além de agir incorretamente, esse jovem acaba sendo conduzido para o caminho da sedução. E sendo seduzido por uma mulher que o seduz para o pecado e para o erro. E o terceiro personagem apresentado aqui na narrativa é uma mulher vestida para a prostituição.
uma mulher vestida para a sedução, uma mulher vestida para conduzir o outro ao pecado. As três figuras de linguagem estão ligadas. Um sábio que observa o jovem que cai no caminho da sedução. Diante disso, quando analisamos o capítulo 7, nós percebemos que o autor de Provérbios, exatamente desse capítulo, procura apresentar um grande conselho à luz da palavra de Deus. O conselho de seguir o caminho de Cristo. Seguir o caminho, na verdade, da vontade do Senhor. Essa análise nós precisamos observar. E você percebe que a mulher, ela sai ao encontro do jovem, foi e o beijou no seu rosto, seduzindo, atraindo para o erro. E ela beija o jovem, o seduz, e aquele jovem acaba sendo atraído para aquilo que é uma desgraça total para a sua vida. E o versículo 9 faz questão de dizer do capítulo 7 que ela dá o bote no jovem e ainda por cima acaba tentando atrair mais jovens para o seu caminho, para a sua condição de erro. E o bote apresentado aqui pela mulher é um bote terrível, porque ela conduz aquele jovem para um caminho que, à luz da palavra de Deus, é um caminho do adultério, o caminho da prostituição. Diante disso, a gente vai entender que o capítulo 7 do livro de Provérbios procura orientar os nossos jovens, orientar aquele que procura seguir o caminho do Senhor, orientar você como professor da Escola Bíblica Dominical, a analisar as Escrituras e não cair no caminho da vaidade, não ser seduzido pelas coisas dessa vida. Exatamente hoje, em dia, infelizmente muitos jovens estão sendo seduzidos, estão caindo no caminho do pecado, estão caindo no caminho da sedução. E é interessante que a palavra de Deus, ela grita, ela narra, ela fala sobre isso. Ela fala de alguém que observa os jovens seguirem esses caminhos, seguirem o caminho do erro. Nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, precisamos alertá-los a caminhar com Cristo, alertá-los a ter um caminho decente com o Senhor, alertá-los para caminhar e viver com Deus de todo o coração. Capítulo 7, versículo 21 e 23, lê esse texto com os seus alunos. Leia também os dois últimos versículos desse próprio capítulo 7, que você vai perceber que o caminho daquele que é conduzido pela sedução é o caminho da sepultura, é o caminho da morte. Isso também vai fazer refletir de uma maneira bem básica, orientar os seus alunos para não cair no caminho da sedução, por exemplo, das drogas, orientar os nossos jovens e juvenis para não caírem no caminho da prostituição, não caírem no caminho da devassidão, não caírem no caminho que desagrada a Deus, porque esse caminho acaba levando à morte. Finalizando o ponto número 1, apresente a ação do tópico de número 1 e oriente aos seus alunos à luz da palavra de Deus. Vamos avançar? Vamos para o ponto número 2 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento. O que esse texto tem a ver comigo? Talvez essa seja a pergunta dos seus alunos. O que o texto de Provérbios capítulo 7 tem a ver com ele? Ou com você também? É claro que vamos analisar isso à luz da palavra de Deus. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Está aí a resposta. Esse texto tem tudo a ver com você, com o seu aluno, comigo também. Primeiro porque o inimigo está ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando alguém que possa tragar. Inicialmente, ele trabalha com a sedução, procurando enganar os servos, os filhos da luz. Enganando os servos, os filhos da luz, enganando esse jovem, esse adolescente, ele atrai esse jovem, que seria uma grande promessa de Deus, uma bênção do Senhor para a sua igreja, para a sua família e ministerialmente falando. Ele atrai esse jovem para o caminho do pecado, para o caminho da perdição, para o caminho da morte, o caminho das trevas, conduzindo a derrota total espiritualmente falando. Quando observamos as Escrituras, nós aprendemos que a própria Bíblia ela alerta a gente a entender a importância de seguir a Cristo. Por exemplo, você pode trabalhar um argumento muito interessante com seus alunos. Relações sexuais antes do casamento. São relações que, por exemplo, podem trazer ou transmitir doenças sexualmente transmissíveis. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos jovens que já perderam a virgindade.
não tem valorizado a importância da pureza sexual. E aqui você pode trabalhar como professor da escola bíblica esse aconselhamento, a importância da pureza sexual, a importância de se guardar para alguém. Mas digamos que um desses jovens tenha caído em pecado, tenha infelizmente sido levado pela condução da sedução. Caiu e hoje é vítima de uma doença sexualmente transmissível, por exemplo. Tudo isso é resultado daquele que é atraído pelo pecado. E você pode trabalhar muito bem a prevenção. Prevenção por quê? Porque um jovem acaba influenciando outro jovem. Um juvenil acaba influenciando outro juvenil. À medida em que você procura trabalhar essa prevenção com seus alunos, você está pregando o Evangelho de Cristo, está anunciando a importância da santificação para os seus alunos, e isso é um bom conselho. Além do que, quando quebramos o pacto, a aliança com Deus, nós quebramos também a nossa comunhão, nós acabamos nos afastando de Deus, praticando essas coisas que não agradam ao Senhor. É muito importante trabalhar isso em sala de aula, ensinar o que a Bíblia diz, apresentar o que as Escrituras nos ensinam, mas também apresentando para eles que o perdão de Cristo é real, que o amor de Cristo é verdadeiro, que Cristo está sempre de braços abertos para poder restaurar aquele que foi quebrado, aquele que foi perdido. Restaurar, por exemplo, o aluno seu que está aí na sua classe e que precisa encontrar o caminho da misericórdia. É aqui que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, precisa ter noção plena de pregar o Evangelho, de anunciar as Escrituras, de anunciar a salvação do reino através de Cristo. E nós precisamos alertar os nossos alunos, Gênesis capítulo 4, 7, que o pecado está à porta, que o inimigo está trabalhando, tentando seduzir os nossos jovens e juvenis, alertando-os à luz da palavra de Deus. Deixa Deus te usar poderosamente. Lembre-se de apresentar aí a ação do tópico 2. Vamos avançar para a glória de Cristo. Vamos para o ponto número 3 da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: uma sexualidade saudável. É claro que esse ponto acaba trabalhando isso com os seus alunos. A importância de ter uma sexualidade saudável. A importância de orientar os seus alunos a serem conduzidos pela palavra de Deus, a serem conduzidos à luz das Escrituras. E é aqui, querido professor, que você precisa quebrar alguns tabus. Você precisa orientar os seus alunos sexualmente falando. Não é que você vai ensinar para eles sobre a prática da sexualidade, não é isso. Isso é para um curso de noivos. Isso é para um curso de noivos que está trabalhando um casamento. Você vai orientar os seus alunos sobre a pureza sexual, sobre a importância de uma menina, por exemplo, permanecer pura para o ato do casamento, sobre a importância de um garoto desse aí que está na sua aula permanecer puro e se casar virgem para honrar a Cristo. Isso é interessante, até porque você está guardando os seus jovens para Cristo e orientando eles a seguirem rumo à vontade de Deus. Gente, eu estou com um livro aqui em mãos para poder indicar para você, até mesmo para que você possa procurar aí na internet, tentar encontrar em PDF, para você utilizar isso em sala de aula, ou de repente você adquirir esse material também e orientar os seus alunos a respeito disso. Eu disse adeus ao namoro. Uma nova perspectiva sobre o romance, ele é da editora Atos, e vale a pena ter esse material em mãos para uma hora dessa de aconselhamento aí para os seus juvenis. Esse texto acaba trabalhando com você de uma forma bem clara, de uma forma bem simples, sobre a importância da pureza sexual, sobre a importância de se guardar, de se prevenir, de orientar os seus alunos sexualmente falando. Vai ser uma bênção se você encontrar esse material, tá bom? Vai ser muito legal até mesmo para você trabalhar isso na relação do garoto com a garota, desse relacionamento pessoal que eles precisam ter sobre a pureza sexual. A gente precisa explicar isso à luz da palavra de Deus. E é claro que a gente pode também encontrar recursos que nos orientam e nos ajudam a crescer e ensinar aos nossos alunos. Esse livro vai procurar trabalhar, por exemplo, a direção da pureza, a importância de conhecer o que é o amor certo, como se trabalhar também o amor inteligente. É um recurso muito interessante para você poder utilizar em sala de aula. E você precisa explicar para os seus alunos que o jovem cristão em si, o juvenil, precisa conhecer os seus limites. Conhecendo os seus limites, eles também vão aprender como conviver, como se relacionar
e valorizar o seu cônjuge. Eu espero que Deus em Cristo te use poderosamente em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de apresentar aí a ação do tópico 3. Deixe aí o seu likezinho, o seu joinha. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus e até a próxima aula para a glória de Deus.